Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui no Pódio, porque aqui os empreendedores de sucesso estão sempre no pódio e nós estamos aprendendo com eles, né, quais são os modelos de negócio, né, o sucesso que eles trazem, como é que eles carregam isso ao longo da história deles. E hoje eu estou com uma pessoa aqui que tem uma experiência na área de construção fantástica e que vai nos ensinar muito. É alguém da construtora Dakota, né? O meu amigo Paulinho Dakota. Cara, que legal você estar aqui com a gente, seja bem-vindo. Beleza, Gregório, agradeço muito aí pelo convite, né? E assim, vamos compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento, da nossa história de vida. Então a gente tá aqui para trocar umas ideias, bater um papo, beleza? Ah, que bom, vamos bater esse papo legal. Paulinho, me conta aí sua história. Quando é que passou na sua cabeça esse negócio de mexer com o ramo, mercado de construção? Como é que você começou lá nos primórdios? Como é que foi todo o início, né? Como é que você entrou nessa? Sim, é uma jornada bem longa, né? Uma história bem longa, mas eu vou voltar um pouquinho lá atrás, nos princípios. Eu sou de uma cidade de Urandi, né? Da Bahia. Ah, você é baiano? Sou baiano. Não sabia, olha. E nós mudamos para cá em 1986 e morava lá no interior, né? E nesse interior, essa casa que nós moramos foi meu pai que construiu ela. Então já vê essa origem desde os pais, né? E aí nós viemos para Montes Claros, aí nós fomos mexer. Meu pai foi trabalhar com outros ramos, tivemos bar, né? Bar, restaurante aqui na cidade. Aí depois meu pai foi ser taxista. E eu trabalhei um tempo com bar e depois do bar eu fui trabalhar com automóveis, veículos seminovos, né? Compra e venda. E nessa compra e venda, quando sobrava um extrazinha, eu gostava de investir em imóveis. E a partir daí eu comecei a construir, isso mais ou menos em 1995, 96, eu comecei a fazer umas casas, e aí a gente conseguiu evoluir muito bem no mercado de automóveis. Aí em 2008 nós decidimos abrir a construtora Dakota, né? Em 2008 foi fundada a Dakota, e aí nós começamos a fazer uns prédiozinhos, né? Que foi o primeiro prédio da Dakota, um prédio de 5 pavimentos, tem 10 apartamentos, uma obra bem pequenininha. E nós tivemos uma experiência bem bacana, e depois disso aí nós não paramos mais, aí criamos mais confiança e começamos a verticalizar mais, construir mais, e focamos o nosso negócio 100% no mercado imobiliário. Que legal, quer dizer, então já bar, aí depois veio a questão do carro, né, dos veículos, uma época boa para vender veículo ali, e aí você começou ali com uma coisa pequena, aquela coisa do empreendedor que começa pequeno, a coisa vai dando certo, ele vai crescendo, daqui a pouco você está com a construtora, né? Então é bem interessante sua história. E você aprendeu, voltando lá atrás, essa experiência sua, seja de bar, seja de compra e venda de carro, te ajudou a montar a construtora? Você aprendeu, assim, enquanto empresário, enquanto empreendedor, nos acertos, nos erros, para te ajudar a montar essa construtora? Foi importante para você chegar no ramo que você está hoje? Na verdade é o seguinte, a vida da gente é uma jornada, né? Quando a gente começa mais cedo, a gente tem mais tempo para errar, né? Porque a gente aprende muito com os erros. Então, como eu comecei muito cedo, eu comecei a trabalhar, eu deveria ter uns 9, 10 anos de idade. Então, assim, desse tempo para cá a gente vem aprendendo e a gente aprende muito com os erros. E esse segmento que eu trabalhei, com automóveis, com bar, ajudou bastante, tem uma experiência boa. E a gente vai conversando com um, com o outro, a gente também encontrou muita ajuda pelo caminho aí, né? Então, graças a Deus, eu acho que Deus vai colocando a gente na direção e a gente vai um passinho de cada vez, e cada dia a gente vai melhorando o nosso processo, a gente vai aprendendo como que é a vida, como que é os negócios. A gente nunca sabe tudo, mas a gente está aprendendo aí aos poucos. Que
que bacana, é o que você falou, a nossa vida ela é uma jornada, a gente aprende, né, com as pessoas, a gente vai encontrando gente que ajuda, a gente encontra gente que às vezes não ajuda, mas a maioria das pessoas ajuda, né, e isso que é legal, você encontra pessoas que vão te erguendo. Aí você montou em 2008, aí veio essa jornada sua da construção e tudo. Nós tivemos no meio desse negócio crises aí, né? Como é que você superou essas crises? Porque você montou em 2008, que a gente teve ali, estava um ano de crise. 2015 veio de novo, aí veio a pandemia. Como é que você conviveu, né, nesse ramo de construção com essas crises? O que foi essencial para você vencer nesse período? Foi bem relevante esse ponto que você acabou de falar aí, a questão da crise. Eu saí da área de automóvel por causa da crise. Aquela crise que teve nos Estados Unidos em Sim. outubro de 2008. Sim. Foi a época que eu saí do automóvel. Aí nós saímos do mercado automobilístico e nós fomos para a área da construção civil. Porque o setor mais prejudicado na época foi o setor de automóveis. E aí a gente fez essa migração, nós arriscamos, fizemos essa aposta aí, porque o imóvel é um bem que segura, a gente vê que ele valoriza mais, ele consegue performar melhor no mercado, e o automóvel desvaloriza com muita facilidade. E aí a gente deparou nessa crise aí de 2008, a gente estava bem estocado, então o custo da nossa operação ficou muito cara, os IPVAs dos carros começaram a vencer, aí eu comecei a vender os carros e migrar tudo para o mercado imobiliário, e realmente nós passamos essa crise aí, mas para a gente foi muito bom. Nós tiramos muito proveito da crise, e como outras têm vindo pela frente também, é o momento da gente se estruturar, se preparar, porque é os momentos que a gente consegue ter mais uma alavancagem na crise, que a crise aparece muita oportunidade. Então, nós não podemos cruzar os braços, esperar as coisas melhorarem para a gente começar um negócio, não. Então, assim, na dificuldade que a gente aprende. Então, a gente tem aprendido muito com esses momentos difíceis. É muito interessante o que você falou, essa ideia, né, de na crise a gente tem oportunidade. Em 2008, eu li um livro do Philip Kotler, que é um grande especialista em marketing. Ele falava que o quanto que a gente tem a oportunidade de crescer na crise, né? E ele falava alguns pontos que às vezes nesse período o empresário deixa, que seriam períodos que ele deveria estar investindo, né, como marketing, treinamento, né, e arriscar em algumas situações. E é muito bacana você estar falando isso, porque é exatamente isso, né? Na crise, a gente tem a grande oportunidade de crescer, né? Verdade. Ou a gente cresce porque aprende, ou a gente cresce porque a gente aproveita a oportunidade. Verdade. E aí, me conta um pouquinho, como é que é a sua empresa hoje? Quantos funcionários? Como é que é o modelo de atendimento? Como é que funciona a construtora Dakota hoje? Hoje a Dakota é uma empresa ainda de porte médio, né? Uhum. A gente é uma empresa familiar. Uhum. A gente trabalha, eu, minha esposa, meu filho, Gabriel. Uhum. E aí a gente tem a estrutura de colaboradores, aí nós temos a parte administrativa que fica em um estabelecimento aqui no bairro Funcionários. Uhum. E a gente tem a parte comercial que fica na Mestra Fininha, ao lado ali da Euroville. Hoje nós temos algumas obras, né? Temos 2 prédios, um é da Dakota, um é em parceria. A gente está construindo algumas casas em condomínios, alguns galpões. E hoje a gente tem um quadro aí de colaborador em torno de 70 funcionários, que são funcionários CLT. E geralmente a gente faz muitas contratações hoje, que nós temos uns parceiros fornecedores de alguns serviços do nosso segmento. A gente acaba contratando eles. Eu acho que para a gente o resultado é bem melhor, né? Para a gente não ter essa gestão tão grande de recursos humanos. É fantástico. E construção, vamos falar desse mercado. Como é que é esse mercado, Paulinho? Quais são os desafios que tem aqui em Montes Claros? Quais são os desafios que a gente enfrenta nesse mercado, assim, que é um mercado dinâmico, claro, mas a gente enxerga que tem muitas oportunidades, né? Ainda mais que agora há pouco a gente estava
conversando aqui, né, com o pessoal da Cristália, do Laboratório Cristália, e a gente falando disso, que está chegando aí muita indústria, Montes Claros está crescendo. E como é que você está vendo esse mercado hoje? Que análise que você faz do mercado de construção em Montes Claros? Assim, a gente está muito otimista, principalmente não só com o mercado de Montes Claros, mas com a cidade de Montes Claros, com a região. A gente está muito otimista, a gente está vendo que o grande potencial que Montes Claros tem hoje, né? Uma cidade que está se estruturando cada dia mais, grandes empresas estão estabelecendo em Montes Claros. Eu acho que isso cada dia nos enche de confiança. E o mercado imobiliário em Montes Claros é um mercado assim que está bem aquecido. Geralmente você nunca encontra os recursos ao mesmo tempo, né? Então, todo segmento é assim. Quando você tem mão de obra disponível, você não tem um mercado na mão. Então, quando você tem um mercado ali, tem recurso, tem comprador, aí falta mão de obra, é o que nós estamos vivendo hoje, né? Falta mão de obra. Então, hoje a gente eles estão dizendo aí que vai existir um apagão da mão de obra da construção civil. E aí a gente está nos estruturando para esse momento, a gente está desenvolvendo alguns projetos já com essa finalidade, com a tecnologia diferenciada, para a gente reduzir menos mão de obra humana, né? A gente utilizar mais equipamento, mais produtos tecnológicos, para a gente suprir essas necessidades aí que o mercado hoje está absorvendo, né? É um mercado que a gente vê que Montes Claros está crescendo muito, a cidade está desenvolvendo muito, tem muita procura por imóveis novos na cidade e a gente precisa atender esse mercado. Você falou uma coisa muito interessante, que é essa questão da tecnologia, né? Porque, de fato, né, a gente tem essa dificuldade de mão de obra, principalmente essa mão de obra operacional, né, que vai estar ali fazendo o dia a dia, não só no seu segmento, como em vários, né? E a tecnologia é um caminho, né? Porque se você tem uma tecnologia, você fica menos dependente desse tipo de mão de obra. Quer dizer, se você fazer um negócio, corre o risco de parar. Se você não tiver, como é que você vai fazer, né, para construir? Então tem que ter gente, né? Ou você tem que ter a tecnologia, né? Então investir em tecnologia é um caminho. Muita gente, igual, por exemplo, atendimento, né? Tem investido em tecnologia para que a IA possa estar ali atendendo e não depender somente de mão de obra. Claro que os dois vão sempre caminhar juntos, mas realmente a tecnologia ela é um fator diferenciado. E falando da Dakota, digamos que um cliente, né, ele interessa, quer um empreendimento. O que é o diferencial da Dakota? O que atrai esse cliente? Ou o que atrai os seus clientes para procurar a Dakota, para falar, não, eu vou lá por causa disso, por causa desse diferencial, por causa desse detalhe? O que é que faz você estar aí no mercado, estar bem, né, com clientes? O que são os pilares do sucesso, né? Vamos falar de pilar aí, né? Que tem a ver com a construção, né? O pilar, a base do trabalho da Dakota. Ô Gregório, muito boa a sua pergunta. Assim, o grande diferencial que a gente vê a Dakota em relação aos nossos clientes é a proximidade. Nós somos muito próximos dos clientes, então eu acho que além de ser cliente, a gente acaba fazendo uma relação de amizade, então isso facilita muito nos nossos negócios, né? Que a gente hoje, quem trabalha no segmento que a gente trabalha, nós vendemos obra na planta, né? Que eles falam na planta, a gente está vendendo um sonho, é um projeto. Então tem que ter uma relação de muita confiança, muita credibilidade. Então para isso a pessoa tem que te conhecer de perto, você precisa estar próximo das pessoas, a pessoa te conhecer o processo seu construtivo, conhecer sua empresa, conhecer como são os seus negócios. Então eu acho que esse é um dos nossos diferenciais. Hoje a gente tem uma equipe de colaboradores também muito bem preparada, muito bem treinada para fazer os nossos empreendimentos e para atender os nossos clientes. Usamos hoje os melhores materiais que tem no mercado
E nós temos também uma gestão de pós-venda muito boa, muito boa. Então, assim, a gente acaba não tem muito desgaste com o cliente. O cliente, ele fez uma reclamação de um pós-venda na construtora, no máximo 48 horas ele está sendo atendido. A gente não deixa isso prolongar. Então, eu acho que isso aí gera uma confiança, gera uma credibilidade, e as pessoas, geralmente, que compram na Dakota, eles são clientes fiéis, eles estão sempre comprando, sempre investindo, sempre buscando a gente, qual será o novo projeto, onde a gente vai alocar o nosso próximo investimento. Então, eu acho que é um grande diferencial nosso. Que legal você falar disso, né? Gestão de pós-venda. Eu sempre digo isso para as empresas, o quanto que é importante pós-venda. Para qualquer área, eu acho que para a área de um produto, de um serviço, qualquer coisa. Eu digo para o médico é importante o pós-venda, né? Ele saber se o paciente está bem, se foi bem atendido. Para um comércio, saber se o cliente foi bem atendido, mandar uma mensagem. Qualquer área, gente. E reclamação, né? Isso que você falou aí, gostei demais, Paulinho. Quando você falou, pois, com o cliente, quando reclama, no máximo 48 horas ali, a gente, né, tem que dar um retorno, tá ali. Cara, que bacana. Eu gostei muito dessa fala sua, que eu acho que isso, para mim, é base. É o que você falou, do relacionamento, da confiança, da credibilidade. Porque isso vai fazendo a sua credibilidade no mercado, né? Quer dizer, essa pessoa vai te indicar, vai falar bem, né? Então esse é um ponto importante, ou seja, gera segurança, né, no cliente. E aí, você me fala um pouquinho, eu sei que a construção, ela tem vários eixos, né? Você primeiro precisa saber comprar bem, né? O custo do negócio é importante, você precisa ter um bom comercial, você precisa ter uma construção que ela seja segura, né? Lidar com esses eixos é desafiador, né? No nível que às vezes você chega, né? De crescimento e tudo, né? Fazer negócios mantendo, né? Um bom custo, um bom preço de venda, né? Um bom relacionamento com o cliente, um bom atendimento, uma boa obra, né? Com segurança e tudo. Trabalhar nesses eixos é desafiador? Na verdade, o desafio é constante, né? Uhum. É muito desafiador, o nosso segmento é muito desafiador, mas assim, o que a gente tem muita segurança no nosso negócio é porque a gente já conhece e domina o nosso segmento. Então, assim, o que nós precisamos é cada dia um pouquinho atualizar e melhorar nosso negócio, porque o segmento nosso da construção civil ele é muito complexo, ele depende de muitas variantes. Então, assim, desde quando você começa a adquirir um terreno, aí você começa a desenvolver um projeto, você começa a fazer um estudo de viabilidade. Então, assim, é um processo longo, mas quando a gente já enxerga aquele horizonte ali, a gente vê que o erro, a gente minimiza ele ali. Eu acho que dá para fazer um negócio com mais segurança, né? Então, eu acho que mais como se diz, é uma jornada que a gente já tem, a gente já tem um trabalho, então a gente cria uma segurança no que a gente está fazendo. Então, a partir daí, a gente já começa a dominar o passo a passo, né, do nosso negócio. Que bacana, dominar o passo a passo do negócio, quanto que isso é importante, cada etapa, né? Cada jornada ali do cliente, cada jornada da construção, ter o domínio do negócio, isso é importante. E me fala aí, inovação, o que são os novos projetos da Dakota, o que você está pensando, porque imagino que isso tem que estar constante, né? O empreendedor ele precisa inovar, ele precisa estar pensando em novos projetos, ainda mais na área da construção. O que vem de novo por aí para a clientela? Pois é, Gregório, é bacana, boa pergunta. O que acontece? Quando nós começamos o negócio lá atrás, bem no início, o negócio era bem pequeno e muito difícil. Porque quando você não tem conhecimento, a dificuldade ela triplica. Quando você começa a adquirir conhecimento, você consegue ter mais segurança no negócio, o negócio começa a evoluir. Aí nós chegamos num determinado tempo que a gente precisava de ajuda de alguém, aí nós
fomos para o mercado e adquirimos parcerias. Aí fizemos umas parcerias, conseguimos evoluir bastante no ramo da construção civil. E aí chegamos num certo ponto e falou, a gente vai andar sozinho agora porque a gente já queria chegar onde chegamos, agora dá pra gente tocar só. E ficamos nesse sozinho aí, né? Falo sozinho, é a família nossa, né? Ficamos até agora. E a partir desse ano, depois de 12 anos sem parcerias, agora a gente está fazendo novas parcerias com alguns grandes empresários de Montes Claros que vão investir na construtora Dakota, né? E aí a gente está com grandes projetos, a gente está desenvolvendo um estudo aí, um projeto em Montes Claros, que vai ser um projeto bem expressivo, de grande relevância na cidade, é um projeto comercial, residencial, e tem muita tecnologia embarcada no projeto, localização do imóvel é fantástica, espetacular. E a gente já está nos finalmente agora das tratativas de negociações. Então eu acho que em breve a gente está lançando agora umas parcerias aí, e a Dakota agora ela vai abrir para o mercado aí, a gente vai fazer outras parcerias também para a gente atingir outros objetivos da empresa, né? Porque hoje a empresa, a visão dela mudou um pouco, né? Depois da chegada do Gabriel na empresa, então ela deu outra amplitude na empresa. Então a gente precisa procurar buscar novos conhecimentos, novas parcerias, colocar a empresa no rumo certo, porque senão a gente fica para trás aí no mercado. Você falou o Gabriel é o seu filho, que é o comercial da empresa, né? É interessante, você falou, ampliou essa visão, né? A questão da parceria, o quanto que ela é importante. Então tem alguns pilares aí importantes, mudança de visão, parcerias, crescimento, que é de novo, aí com tudo vem novos projetos, né? Ou seja, aproveitar esse potencial que Montes Claros tem, né? O que o Gabriel, porque a gente sempre fala de sucessão, eu acho que isso é importante, muitos empresários têm essa questão da sucessão e às vezes até sofrem com isso. O que essa presença, né, dele, o que essa questão da sucessão tem agregado para você e para o negócio? Na realidade, sim, Gabriel, ele chegou na hora certa, porque lá nós dividimos o nosso trabalho naturalmente. Porque eu sou um cara de obra, né? Eu gosto da execução, eu gosto do negócio da obra, apesar de ter feito a parte comercial por muito tempo. E Gabriel já entrou para fazer a parte comercial, a parte de marketing, a parte de relações públicas aí. E aí isso aí me deu mais liberdade de trabalhar no que eu gosto de fazer. Então, assim, e ele está no caminho certo, ele está conseguindo atingir os objetivos da empresa, a gente está tendo um resultado bem satisfatórios. Então, assim, a gente vê que a gente tem uma grande oportunidade de crescimento agora nesse momento, né? Então, aproveitar que Gabriel está disposto, está novo, está cheio de vontade de trabalhar, e usar muito a sabedoria dele, a expertise, né? Ele está muito bem preparado, muito bem relacionado aí no mercado, e sempre ele traz novidades, a gente troca ideia, traz tendências novas. Então isso aí me deu uma liberdade de pensar em novos projetos. Então assim, eu deixo a parte comercial com ele e só cobro o resultado aí, mas graças a Deus está dando certo. Que bom, eu falo que para isso acontecer também você deve que abrir espaço para ele, né? Na questão da sucessão, por um lado tem ele com vontade, buscando preparação, e do outro lado tem você que também dá espaço, né? Porque senão fica aquela coisa do pai, deixa o meu filho não ter condição ainda, deixa ele crescer, e vai indo, a pessoa completa 30, 35, 40 anos e a sucessão ainda não está sendo feita da forma correta, né? Eu acho que isso também acho que é um ponto importante, né, Paulinho? Essa condição que você está dando para ele de conseguir mostrar o trabalho dele. É bacana essa colocação sua aí. O que eu acho interessante aí, para muitos pais que vão ouvir esse podcast aí, colocar seu filho para começar bem jovem, bem novo, porque ele vai aprendendo ali,
se for realmente o seu propósito dele fazer a sucessão do seu negócio, ele tem que estar ali bem novinho, porque ele vai aprendendo ao longo do tempo. Então, se a gente quiser colocar o filho, entra dentro da empresa aqui, a hora que a pessoa já tiver mais madura, é difícil. E quando ele é mais jovem, mais criança, é mais fácil de você carregar ele pela mão. E Gabriel foi assim. Gabriel, ele começou na área de automóvel, ele gosta, até hoje ele é apaixonado com carro. Então eu levava ele para a loja de carro, ele ficava nos carros lá brincando e tudo. Aí fui para da construção civil, ele também me acompanhava, entrava nos equipamentos, ficava brincando, entrava na obra. Então eu acho que isso é muito importante, a gente pegar o filho nosso, se realmente é isso que a gente quer, ou é isso também, ver se é o lado dele, se é isso que ele quer para a vida dele. Então eu acho que o caminho é esse, é você deixar a coisa acontecer naturalmente, mas de forma que você faça ele entender qual que é o propósito, como que é o seu negócio, para ver se realmente desperta aquela vontade dele de você ter um sucessor dentro da empresa, não é um herdeiro, né? Você vai ter um sucessor mesmo. Então o Gabriel está performando muito bem no segmento dele, né? Que é na área comercial, a gestão comercial, a parte de mídias, a parte de marketing da empresa, a parte de relacionamento, até mesmo na parte de desenvolvimento em novos projetos. Ele tem umas ideias fantásticas e tem um conhecimento muito bom também desse segmento, né? E ele tem gostado muito, ele tem visitado as obras, vai nas obras, faz uns vídeos. Então, assim, a gente está muito feliz. Isso me dá muita confiança de gente, cada dia, tentar melhorar mais o nosso negócio. Que legal, gente, muito bacana, e a sucessão é algo importante para as empresas. E a sucessão, ela tem que realmente, né, se começar a trabalhar bem antes, né? Várias pessoas que passaram aqui pelo podcast, nós vimos empresa que já está na segunda e até na terceira geração. E o quanto que isso é importante, trabalhar bem a sucessão. E muito legal, né, ver aí a sua felicidade com esse processo, né, como é que está caminhando bem. Agora eu queria tocar num tema, eu sei que você também é uma pessoa que gosta de contribuir, de colaborar socialmente, e você tem um trabalho muito bacana com o Paulo César, que é na Divina Providência. Queria que você falasse um pouquinho da Divina Providência, o que é e por que, né, o que te chama a atenção, por que você colabora, o que te motiva, né, a estar colaborando num projeto social tão relevante como a Divina Providência. Oi, Gregório, realmente a Divina Providência é um projeto divino, né? Paulo César trouxe para Montes Claros esse projeto, né? Esse projeto já tem em Belo Horizonte há mais de 50 anos. Lá é um projeto gigantesco. Eu conheci uma parte do projeto lá e Paulo teve a coragem, a ousadia de trazer esse projeto aqui para Montes Claros e tem ajudado muita gente. E para você ter ideia, eu tenho colaborador lá do Divina que trabalha comigo, tem 8 anos que trabalha lá, são os melhores funcionários da empresa. São colaboradores que vieram do Divina Providência e trabalham com você. Olha, gente, que bacana. Então, assim, lá é uma estrutura fantástica, uma preparação assim que num nível altíssimo. Paulo, ele tem muito cuidado e muito carinho com as pessoas, principalmente, né? Antes de falar de área de formação profissional, ele sempre preza muito pela formação das pessoas, formação humana, ele preza muito pelos princípios, pelos valores. Então, assim, lá no Divina é um local que, se a pessoa chegar e entrar disposta mesmo a aprender, a desenvolvê-lo, ele vai encontrar um ambiente fértil. E lá tem uma estrutura de professores, coordenadores, fantástico. Então, a Divina Providência é um projeto que vale a pena, quem não conhece, conhecer a Divina Providência. É uma escola de formação profissional, tem cursos em várias áreas, vários segmentos. O pessoal aí que são empresários, que está no mercado aí, que tem uma demanda de alguma área aí
que está tendo dificuldade de contratação, pode fazer parceria com a Divina, que a Divina desenvolve esse curso em parceria, já teve vários cursos assim, e tem atendido o mercado com excelência. E dá muita oportunidade, né, a pessoas carentes que possam estudar, possam se qualificar, e o que você falou, esse cuidado, essa estrutura que tem a Divina Providência, e coloca, né, pessoas no mercado de trabalho, ou seja, dá dignidade para essa pessoa, dá condição dessa pessoa estar no mercado de trabalho, né, Paulinho? E você é um cara muito motivado, eu sei que você ajuda bastante lá, não é isso? Digamos assim que você tem um xodó ali com a Divina Providência. Na realidade, assim, a gente não ajuda muito, não, né? A gente ajuda um pouquinho, contribui, né? A gente tem contribuído com Divina, né? Quando eu entrei lá, eu cheguei mais para dar um suporte na questão de estrutura física, né, de obra, que o prédio estava sendo construído. Graças a Deus o prédio está totalmente construído, tem energia fotovoltaica, tem poço tubular, é um prédio quase autossustentável, está com a estrutura 100% concluída, tem elevador. Então, assim, é uma estrutura fantástica. Então, assim, eu tenho dado uma pequena contribuição lá, né? Mais nessa área da construção civil e algum suporte em algumas outras áreas também específicas. Que bacana, eu tive a oportunidade de ir, né? De conhecer o projeto, e realmente é um projeto que vale a pena você conhecer, de muita relevância. E a gente tem o nosso projeto lá, que é a Casa de Acolhimento, que acolhe mulheres em situação de rua, e muitas delas já foram estudar lá, né, já foram acolhidas lá, já foram estudar lá no Divina Providência, e muito legal, né? E quero te parabenizar por você ser um apoiador, por você estar junto com o Paulo nesse projeto. Em breve nós estaremos trazendo Paulo César Santiago aqui também no pódio, tenho certeza que ele vai estar com a gente aqui para falar um pouquinho sobre o seu pensamento de negócios, né? Mas também falar do seu pensamento em relação à Divina Providência. Muito legal. Paulinho, me fala o seguinte, o seu legado, o que você quer deixar, né, de legado, de talvez assim, passado alguns anos à frente, se você olhar, o que para você vai ser importante, né, você deixar para a família, para a sociedade, o que aquece o seu coração nesse sentido? Pergunta difícil de responder, né? Mas o que acontece? A gente vem aqui, essa missão nossa, né, é única, então a gente tem que fazer um papel que a gente deixa aí uma imagem bem positiva, né? Então a gente quer passar para as pessoas o que é de bom, o que é de melhor. Então a gente quer fazer o nosso trabalho ser reconhecido, né, em todas as áreas, na área que nós atuamos, na área do mercado da construção civil, na área da filantropia. Então eu acho que isso é um ponto positivo, que a gente consegue passar isso para as pessoas, a própria família também, os filhos também, eles vão ver como que foi a nossa conduta, como que é a nossa jornada. Então eu acho que isso é gratificante, é a imagem que a gente vai deixar. Então a gente está fazendo esse trabalho aí, é um trabalho formiguinha, né? Cada dia um passo a cada dia, a gente não consegue fazer muita coisa e tudo de uma vez só, mas a gente pede a Deus muita saúde, muita sabedoria para a gente ter vida longa, né? E a gente construir uma história bacana nessa cidade, uma história também de amizade, de parceria, para participar como um evento como o seu aqui, com vários outros. Eu acho que a gente precisa estar mais próximo das pessoas. Então acho que o grande legado que a gente tem que deixar é uma imagem de amizade, de ser uma pessoa boa, de ser uma pessoa que construiu uma história bonita, né? Igual tem várias pessoas aqui que foram embora e deixaram uma história bacana, deixaram marcas que não vão se apagar tão cedo. Que bacana. Nessa jornada da vida, qual foi o seu maior aprendizado? O que você aprendeu, que você carrega assim, que fala, nossa, aquilo
me ensinou muito aquele fato, aquela conversa, aquela situação. Onde que foi, como foi o seu maior aprendizado? Na minha vida profissional, na minha vida como filho, como criança, realmente foi com meu pai, né? A gente era muito próximo. Mas na minha vida profissional foi a convivência com pessoas com conhecimento e com a idade muito mais bem avançada que a minha. Então eu acho que a pessoa que quer ter algo, algum conhecimento, alguma coisa que deixa marcado na sua vida, você tem que buscar com as pessoas que estão preparadas. E eu convivi com várias pessoas, senhores, por muito tempo, né? Pessoas já de idade, por muito tempo, que me ensinaram muito, me passaram muito conhecimento, muita experiência de vida. Isso deu uma virada de chave, assim. Então, eu aprendi muito com isso. Então, hoje a gente já vê realmente ao contrário. As pessoas jovens hoje querem relacionar só com jovens. Então, eu acho que tem que mesclar um pouquinho e buscar o conhecimento onde existe. Porque hoje a gente tem um grande excesso de informação, a gente encontra aí nas mídias, nas redes sociais, mas a verdadeira vida está nas pessoas mesmo, né? Então, eu acho que a vivência com as pessoas que têm uma experiência, que têm uma jornada, eu acho que a gente tem que aprender com essas pessoas. Eu aprendi muito. Que bacana. Nossa, Paulinho, muito legal, assim, parabéns pela sua vida, pela sua simplicidade, por esse caminhar que você faz e pela empresa que você construiu hoje, que está tendo aí o filho também, né, à frente, né, e o crescimento que você está projetando, as parcerias. Tenho certeza que isso vai fazer muita diferença, né, no mercado, vai fazer diferença para as pessoas que precisam, né, ter um imóvel, precisa ter uma construção e podem contar com a Dakota nessa credibilidade, todo esse trabalho, com essa longa jornada que você tem, essa história tão bonita de luta, de seriedade, de responsabilidade. Então a gente fica muito feliz de ver isso e minha gratidão, né, por você ter vindo, ter aceito o nosso convite, fazer esse bate-papo aqui com a gente. E eu tenho certeza que as pessoas que estão escutando, né, estão vendo aí a relevância dos seus diferenciais, da sua simplicidade, do seu trabalho. Então minha gratidão a você por estar aqui conosco e deixar aí para você falar aí suas últimas palavras, sua mensagem. O que você gostaria de deixar a mensagem para os empreendedores que estão aí te ouvindo? Gregório, bacana. Gente, assim, a gente é muito grato por a gente morar em Montes Claros, né? A cidade que nos abraçou e abraça tantos, né? Montes Claros é uma cidade fantástica para se morar, para se viver, para se relacionar, para se trabalhar, para ganhar dinheiro. Uma cidade de muitas oportunidades. Então, tem oportunidade para todos, em todos os segmentos. Então, todos os empreendedores, para aquele é muito trabalho, muito foco, muita dedicação. E não esperar que as coisas aconteçam assim muito rápido. Tudo é um trabalho, tudo tem um tempo. Então eu acho que ter um pouquinho de paciência e mais trabalho. Porque quando a gente quer que as coisas aconteçam muito rápido, aí que demora mesmo. Então a gente espere o tempo, a hora certa, e vamos trabalhar e pegar com Deus e pedir a Deus sabedoria, coragem, saúde. E cada dia procurar melhorar mais seu trabalho, atualizar mais, porque o mercado ele é muito dinâmico. Se a gente não se preparar, a cada dia a gente fica para trás, né? Então, eu acho que é isso aí, é muito trabalho, muita dedicação, procure investir, melhorar o seu negócio, preocupar mais com o seu negócio do que com o negócio do outro, né? Que a gente às vezes vê casos aí que a pessoa está preocupada muito com o negócio do outro e esquece do dele. Mas é isso aí. E agradecer você muito aí também pela oportunidade de falar um pouquinho aqui, compartilhar um pouquinho da nossa vida, do nosso negócio. A nossa empresa é uma empresa familiar, eu acredito muito também na família. A família é a base de tudo, né? Então, quando você tem
um negócio que é familiar e ele prospera, é gratificante, é gratificante. Então, assim, a gente está muito feliz mesmo pelo nosso negócio, pela nossa família, né? Nós temos mais 2 filhas também, que elas têm um sonho de ser empreendedoras também. Minha esposa também me ajuda muito, ela cuida da parte financeira da empresa, administrativa. Então, assim, a gente está bem tranquilo, bem feliz, e a gente está com muita expectativa de bons projetos, bons crescimentos para o nosso negócio, boas parcerias que a gente está fazendo aí no mercado, e a gente está aberto para também participar de parcerias com outras empresas também. Que bacana, Paulinho, parabéns, viu? E eu quero, lembrando que você é uma pessoa do pódio, né? Quero te dar o nosso troféu aqui do podcast, Paulo Dakota, diretor da Construções Dakota, uma simples lembrança, tá bom? Obrigadão. Grande parceiro. Obrigado de coração. E também a nossa caneca, nós temos a caneca do Greg, ela é sua, tá? Caneca do Super Mentor, o Greg, então que você leve com você, para estar lembrando aí do nosso podcast, do nosso trabalho, e pode contar sempre conosco, né, porque de fato o nosso objetivo aqui é contribuir, né, com a vida de empreendedores, trazer a relevância, tantos trabalhos, tantas histórias bonitas, né, um crescimento que vai sendo construído aí pelo empreendedor, como você disse, com muito trabalho, com muita luta, com muita fé em Deus, com muito foco para poder chegar lá onde você chegou. Então é o meu agradecimento, viu? Muitíssimo obrigado pela sua presença. Obrigado, aqui. Gregório. Obrigado, Lucas aí. Obrigado, Gabriel. O Gabriel está aqui com a gente, tá acompanhando ali. O Lucas é o nosso cinegrafista, né? Gratidão sempre ao Lucas que está aqui e faz muito bem feito o seu trabalho, né? E a gente só fica feliz, né, de saber que podemos contar com essas pessoas. Então você que está no pódio, lembre-se, aqui, né, você sempre está no pódio. Aqui, né, passam aquelas pessoas, empresas que estão se destacando, que de fato fazem a história do empreendedorismo. Então lembre-se disso, né? Nos acompanhe, né, no Gregório Ventura Palestrante, no YouTube, né? Faça sua inscrição. Você também pode nos acompanhar pelo Spotify, né? Spotify aí você pode ouvir. Muita gente já me disse que ouve, né? Ou caminhando, ou colocando no carro. É muito legal isso. O pessoal tem vários comentários, agradecer ao enorme, né, número de mensagens que a gente tem recebido, de gratidão, de pessoas dizendo quanto que tem sido relevante o conteúdo desse pódio, e quanto que tem ajudado, né, a ele enquanto empreendedor, a outras pessoas que pensam em empreender, e o quanto tem sido relevante a gente contar essas histórias, esses pilares de sucesso dos empreendedores. Então a gente fica muito feliz com isso, porque no pódio você pode.